Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco e, meu amigo, é hoje, né, cara? Hoje é dia de Vascão, hoje o Vasco vai enfrentar o Coritiba em São Januário, jogo que marca a volta do torcedor vascaíno ao nosso estádio e, com certeza, o torcedor está bem esperançoso que o Vasco vai conseguir vencer o Coritiba. O Vasco só depende de si para sair da zona do rebaixamento, uma rodada muito boa. Vamos trazer aqui a tabela, como que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar aqui do interesse do Vasco em um jogador que está no nosso maior rival, na mulambada, cara. De acordo aí com o ex-jogador e agora comentarista da ESPN, o Zinho, que inclusive trabalhou no Vasco, o Vasco tem um interesse aí no atacante Bruno Henrique. Vamos falar disso, vamos falar também aqui da situação do jogo contra o América Mineiro. Os ingressos, o América pode disponibilizar mais ingressos para os torcedores vascaínos e podemos ter casa cheia, não para o América, e sim para o Vasco no jogo fora de casa. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Lembrando, galera, que assim que acabar o jogo do Vasco contra o Coritiba, vai ter pós-jogo aqui no canal, por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho para você receber todos os vídeos que a gente postar aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje às 7 horas da noite o Vasco vai entrar em campo novamente aí em São Januário, agora com torcida, né, cara? A gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo contra o Coritiba, 7 horas da noite, transmissão somente do Premier Clubes. Torcemos aí para que o Vasco consiga fazer um grande jogo, consiga vencer. A rodada foi muito boa para o Vasco e só a vitória interessa hoje, cara. Não dá para negociar com o empate, com a derrota, porque isso será desastroso para o Vasco, ainda mais jogando contra o último colocado, o time que apresenta o pior futebol da competição, e com certeza a gente espera que o Vasco consiga fazer um grande jogo e que consiga os 3 pontos. Essa semana o Vasco trabalhou forte, os jogadores estão concentrados para essa partida. O Rossi deu entrevista à Vasco TV, confirmou que o nível de concentração dos jogadores está muito elevado, que os treinos estão sendo muito bons, né? E com certeza o jogador está fazendo uma grande avaliação aí e sabe que o Vasco tem tudo para conquistar essa vitória. E para esse jogo vamos ter o retorno aí do nosso capitão Medel, né? O jogador ficou de fora do jogo contra o Fluminense, está de volta aí a zaga do Vasco e será o nosso capitão. Quem também está de volta é o Jair, mas ficará no banco de reservas. Muito possivelmente o Vasco entrará em campo aí com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues mantido na lateral direita. O Robson Bambu a princípio segue lesionado e o Pumita continua como titular. A zaga com o Medel voltando ao time titular no lugar do Maicon, que infelizmente vai para o banco de reservas, mesmo jogando bem nas últimas partidas, mas o Medel é o titular, homem de confiança aí do técnico Ramon Dias. Vai jogar ao lado do Léo Pelé, nosso outro zagueiro que atua pelo lado esquerdo, que andou vacilando em alguns jogos aí, não tô sentindo ele tão bem assim na zaga, mas segue mantido lá no lado esquerdo como quarto zagueiro do Vasco. Lucas Piton na lateral esquerda do meio campo, com aquela trinca de jogadores, né, cara? Com o Zé Gabriel, com o Praxedes e também o Paulinho Paula. O torcedor vascaíno está bem esperançoso com esses 3 jogadores aí, o meio campo do Vasco renovado, e com certeza o Jair perdeu muito espaço, tanto com o crescimento do próprio Zé Gabriel e também com a chegada do Praxedes, né? Bem difícil para o Jair retomar a condição de um time titular do Vasco. Eu acho que hoje ele é um reserva de luxo, vai ser aí peça para o Ramon Dias tentar utilizar no segundo tempo. Acho que a titularidade para ele somente se algum desses jogadores cair bastante. O Zé Gabriel caiu o futebol dele, o Praxedes. Acho muito pouco provável que o Jair retomará a condição de titular no time do Vasco. Mais à frente, completando o time, Gabriel Peck de volta ao time titular no lugar do Marlon Gomes, Rossi mantido pela direita e também o Verratti, nosso artilheiro argentino lá na frente, nosso centroavante. Que contratação maravilhosa foi a do Verratti e com certeza esse é o melhor Vasco para entrar em campo hoje no jogo contra o Coritiba. Vale ressaltar que o Payet não está ainda 100% e por isso não será titular nesse jogo. O torcedor vivia a expectativa dele ser titular no jogo contra o Fluminense. O Ramon Dias jogou um banho de água fria nos torcedores que estavam esperançosos que o francês, enfim, seria titular no time do Vasco. Ele não começou como titular, entrou ali no segundo tempo e agora, mais uma vez, ficará no banco de reservas e deverá entrar aí no segundo tempo, já que ele não tem condições de jogar 90 minutos. E com certeza a comissão técnica do Vasco deve entender que ele rende melhor no segundo tempo do que atuando nos minutos iniciais aí, começando o jogo. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar aí o Coritiba às 7 horas da noite. Esperamos
esperamos aí uma grande vitória e com show do Vascão. Para trazer mais confiança, para dar mais confiança também ao torcedor vascaíno, que esse time vai escapar do rebaixamento. Eu não tenho mais dúvida alguma que o Vasco vai fugir do rebaixamento. Com certeza o trabalho do Ramon Dias é de se aplaudir de pé, porque ele está fazendo um time que estava rebaixado, voltar das cinzas e ter chance de competir ainda dentro do Campeonato Brasileiro e quem sabe lutar por uma competição internacional ainda para a próxima temporada. Ele está fazendo um milagre, obviamente, muitos jogadores que vieram contratados estão dando resultado. Se esses caras não tivessem correspondendo à altura, hoje o Vasco estaria na segunda divisão e a gente espera que continue evoluindo jogo após jogo. Que contratação foi a do Paulinho Paula? Praxedes queimou a língua de todo mundo, todo torcedor vascaíno olhava com desconfiança para a contratação do Praxedes. Critiquei muitas vezes essa contratação aqui, mas o cara queimou a língua de todos os torcedores do Vasco que criticaram ele e ele tá jogando muita bola. Uma baita contratação. É a do Verratti, nem se fala, né, cara? Que até agora vem sendo a principal contratação do Vasco no ano. Com certeza a gente espera que esse posto passe para o Payet, mas até agora, com o que a gente está vendo em campo, o Verratti com certeza é disparado o melhor reforço do Vasco para a temporada. Deixa aí nos comentários aí qual o seu placar, qual o seu palpite para Vasco e Coritiba. Na minha opinião, 3-0 Vasco, 2 gols do Verratti e um gol aí do Praxedes. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? O próximo jogo do Vasco, sem ser esse contra o Coritiba, será contra o América Mineiro, aquele jogo atrasado, jogo que a CBF demorou um século para remarcar. Felizmente a CBF, que tentou ir prejudicar o Vasco várias vezes com seus juízes mal intencionados dentro de campo, também a enrola gigantesca para remarcar esse jogo do Vasco contra o América Mineiro, marcou numa data que o Vasco está muito melhor do que o nosso rival, né? Com certeza o Vasco tem plenas condições de ganhar do América Mineiro, o América que nessa semana perdeu por 2-0 para o Red Bull Bragantino, jogando lá em Minas Gerais, jogando no Independência, e o Vasco chega num momento muito superior ao América Mineiro, na minha opinião, e tem totais condições de conseguir esses 3 pontos. E vale ressaltar que todos os ingressos para o setor visitante, para o torcedor do Vasco, foram vendidos, mas a diretoria do América tem uma intenção de disponibilizar uma nova carga de ingresso para os torcedores do Vasco. Estádio do Independência, quando não tem jogos do Cruzeiro ou do Atlético Mineiro, fica muito vazio, né? Porque o América Mineiro não tem um nível de torcedores que tem os 2 maiores clubes do estado. E com certeza o estádio sempre fica vazio e eles querem fazer dinheiro, né? Já que o América está combinado a cair para a segunda divisão, os caras devem querer aí fazer pelo menos uma grana nesses jogos finais aí no Campeonato Brasileiro. Nada melhor do que disponibilizar mais ingressos aí para o torcedor vascaíno, que é um torcedor fanático e tem em qualquer parte do mundo, né? Com certeza eles colocando uma carga extra aí, o torcedor vascaíno vai comprar em poucas horas e o Vasco vai ter muito mais torcedores do que o América no jogo de segunda-feira. Uma notícia muito boa que dá mais confiança para nós torcedores, que o Vasco vai conseguir vencer o América Mineiro, já que a princípio podemos ter até mais torcedores do Vasco do que o América no jogo de segunda-feira. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa notícia aí, que pode aí acontecer e o Vasco ser beneficiado nisso tudo. Bom, pessoal, minutos antes de eu vir gravar o vídeo, né, eu já estava preparando o vídeo, saiu a notícia aí trazida pelo ex-jogadorzinho, que atualmente é comentarista da ESPN, que o Vasco estaria interessado no atacante Bruno Henrique do Flamengo, jogador que está ficando sem contrato lá com a Mulambada, pode já assinar um pré-contrato tanto com o Vasco ou com qualquer outra equipe aí do futebol brasileiro ou do futebol do exterior. Realmente, de acordo com as informações aí do ex-jogador, o Palmeiras está muito interessado no jogador, assim como o Grêmio, Fluminense e o Vasco. Esses times são os clubes interessados na contratação desse atleta que, como eu disse, pode ouvir as propostas e acertar um pré-contrato com essas equipes. Mas, de acordo com o jornalista, a vontade do atacante é renovar o contrato com o Flamengo, mas até agora isso não aconteceu e ele segue despertando interesse de outros times. Na real, cara, toda sinceridade, eu não vejo uma possibilidade do Bruno Henrique ser reforço do Vasco. Eu acho que pode ser um jogador bom, com certeza, não tem como a gente negar isso, é um jogador muito interessante, mas ele não combina com o Vasco, cara, não tem como forçar isso. Antigamente você tirava jogador do Flamengo e colocava no Vasco com uma certa tranquilidade, Petkovic, por aí vai, né, Bebeto e por aí vai, o Eurico Miranda amava fazer isso, mas hoje, cara, não tem a mínima condição. Um jogador que tem enorme identificação com o Flamengo e com certeza
defesa, não vejo sentido na negociação do Vasco com esse jogador. É um jogador, como eu disse, muito bom, gostaria sim de ver ele no Vasco, porque é um jogador bom, poderia ajudar bastante o Vasco, mas como eu falei, é um jogador que é ídolo do nosso maior rival, não sei também se ele tem interesse em jogar no Vasco, eu acredito que não, porque o cara que tem uma idolatria gigantesca no nosso rival, assim como jogadores revelados no Vasco, não querem jogar no Flamengo, caso de Felipe Coutinho, de outros jogadores aí que já falaram isso abertamente. E para você, torcedor, você acha que vale a pena o Vasco insistir na contratação do Bruno Henrique? De acordo com o Zinho, uma fonte aí confiável, o Vasco está interessado sim no jogador e pode, quem sabe, entrar em contato mais vezes e tentar fechar um pré-contrato com o atleta. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.